Bom, gente, e agora eu venho trazer um vídeo, né, falando, né, da experiência que eu tive, da visita que eu tive, né, essa semana, né. Era pra mim ter trazido esse vídeo ontem, que eu falei que ia trazer, mas afinal, né, entre formação e coisas, né, não pude trazer. Então, tô trazendo agora. Olha só. Como vocês já sabem, eu estou fazendo um tratamento, né, de limpeza dos meus chakras. E essa semana tocou, né, o meu chakra cardíaco, né? Então, assim, mexeu muito com as minhas emoções, né? Cada semana, cada chakra mexe muito com as minhas emoções e qualquer pessoa que for trabalhar os seus chakras também. Tratamentos energéticos mexem com a gente, né? Então, assim, de domingo para sábado, né? Já na segunda-feira, né? Já de manhã cedinho, quando eu tava assim, quase na hora de dar o horário de eu levantar, né? Pra poder trabalhar. Era mais ou menos sobre as 5:30 da manhã e eu estava dormindo, né? Eu recebi essa visita, eu dormindo. Então, o que acontece? Eu estava dormindo, né? E eu senti, né? Ele tocando no meu ombro esquerdo. Nisso que ele tocou no meu ombro esquerdo, eu acordei, né? Mas eu não abri meus olhos, eu acordei e quando ele tocou no meu ombro, imediatamente ele já falou, tranquila. Então, quando ele tocou em mim, eu entrei assim como meio que em transe, sabe? É como quando a gente fica muito quietinho e não consegue se mexer, sabe? Ele tocou no meu ombro e falou, tranquila, né? Aí eu senti, né, ele analisando, ele tocava assim, observava assim, né, o meu ombro, né, eu senti que ele tocava por aqui assim, né, então ele me analisava, né, e eu não senti medo, porque como ele falou tranquila, a presença dele me deu muita confiança, então eu fiquei ali quietinha, simplesmente eu confiei. Quando ele parou de me analisar, ai meu nariz, quando ele parou de me analisar, eu tive uma visão, como que o meu terceiro olho abriu, sabe? E eu via só a mão dele, sabe? Eu via ele escrevendo. E aí ele falou assim, você vai tomar, ele me fez uma receita. E ele falou assim, você vai tomar chá de... Ai, meu Deus. Chá de alecrim, você vai tomar chá de alecrim, você vai tomar chá de arruda e você vai tomar chá de... Ai, como é o nome? De camomila. E aí, depois que ele me deu a lista das 3 ervas que era pra mim tomar, aí ele falou, meu nome é Bezerra de Menendez. E aí eu abri meus olhos. Quer dizer, ele falou o nome dele, né? Eu senti a presença dele, ele saindo, senti ele subindo e tudo, a presença dele, ele indo, né? E aí em seguida eu abri meus olhos, né? Aí eu sentei na cama, peguei meu celular, o que eu fui fazer? Fui pesquisar quem era, né? Essa pessoa, né? Porque eu não conhecia, sabe? E aí eu vi que ele era um médico, né? Eu vi que ele era um médico. E aí eu fiquei assim, mas ele era um médico, mas esse médico, será que ele sabia de ervas? Eu fiquei perguntando, né? Será que ele sabia de ervas? Aí eu fui pesquisar, né? Se ele conhecia de ervas. E ele também, né? Trabalhava com plantas também, com ervas, né? E aí, né? Eu fui pesquisar sobre a arruda, né? Porque eu não sabia que a arruda se podia tomar como chá, sabe? Então, né? Aí eu fui pesquisar sobre a arruda, né? Porque eu sempre usei a arruda para banhos, né? Para limpeza, tomar banho, né? Mas eu pensava que a arruda só podia se usar para fazer banhos. Eu não sabia que a arruda se podia consumir, que podia fazer chá com ela. Porque como é uma planta muito forte, eu pensava que não podia consumir. Então eu fui pesquisar, né? Se a arruda podia tomar, beber chá, enfim. E aí eu fui descobrir e vi que sim, né? Que a arruda se pode fazer chá em doses muito pequenas, porque ela é muito forte, e se tomar em doses altas pode causar problemas de saúde. Então, que eu fiz, né? Eu comecei a fazer o chá, né? Em doses muito, muito pequenas, sabe? E como eu nunca tomei, então intercalo, eu tomo um dia sim e um dia não, né? Então, né?
Aí eu fui pesquisar os benefícios da arruda, né? Pra saber o porquê que ele tinha me passado a arruda. Porque o alecrim, né? E a camomila eu já sabia os benefícios dela. Mas a arruda não, né? E aí, né? Lá colocava, né? Que ele trabalha, né? A arruda trabalha, né? Problemas, né? Respiratórios, né? Problemas crônicos, né? E acredite, né? Eu tenho problema respiratório, tenho problemas no meu pulmão, né? Tanto é que lá atrás, né? Uma das primeiras coisas que a espiritualidade, né? Começou a trabalhar quando a minha mediunidade veio foi a minha respiração, porque eu não conseguia respirar pelo meu nariz, né? E eu tenho um problema no meu pulmão, né? Que tá melhorando agora, mas ainda é um pouquinho crônico, né? Devido a muitas alergias. Por exemplo, uma vez eu fui ao médico, o médico me fez um exame porque eu não conseguia respirar pelo nariz e eu tava sofrendo muito, né? E ele perguntou se eu fumava. Eu falei não. Ele disse que você tem pulmão de fumante, sem nunca ter fumado na vida, sabe? E que mais? E os meus brônquios, eles estavam fechando uns 5%, sabe? Então tava muito complicado a minha situação. E alergia a cachorro, e eu não podia ter cachorro na minha casa. E eu tenho um cachorro, enfim. Então, assim, né? Quando eu li o benefício da arruda e do porquê que ele tinha me indicado a arruda, aí eu fui entender, né? Então, eu estou tomando arruda. E assim, quando eu tomo a arruda, gente, ela é como... Ela parece diurética, não sei. Porque eu tomo e tipo assim, banheiro o tempo inteiro, sabe? Ela dá muita sede, então tem que beber muita água. Mesmo eu tomando numa dose muito pequena, sabe? Então, assim, ela dá muita sede, pelo menos no meu organismo, sabe? Tem uma outra coisa também que aconteceu, mas eu só vou ter certeza disso quando meu braço desinflamar. Porque a sensação que eu tô tendo desse tratamento, porque foi uma inspiração que eles me passaram para fazer, né, da limpeza dos meus chakras, a sensação que eu tô tendo é que parece que esse tratamento, ele tá equilibrando o meu corpo físico, né? Trazendo a saúde pro meu corpo físico, equilibrando, né? Porque tem um porquê, não é, gente? Porque, tipo assim, a espiritualidade, quando a gente não sabe, ela afeta muito o nosso corpo, sabe? Uma mediunidade não trabalhada, ela afeta muito o nosso corpo, né? A gente fica doente. Então, assim, eu tinha muitos problemas de saúde. Muitos. Eu tava, tipo assim, podia nascer de novo. Porque eu tava toda, né, abençoada. Como eu já falei aqui, né, em vídeos anteriores, se eu não apaguei, né, porque eu apaguei vários vídeos, né, eu quase perdi o meu pâncreas, né, e não perdi porque eu não quis operar, graças a Deus, ele se recuperou, mas eu perdi o quê? A minha vesícula, né, então a sensação desse tratamento que eu tô fazendo, a sensação é que tá alinhando o meu corpo físico, né, a minha saúde. Tá trabalhando não só no espiritual, mas no físico também, na minha saúde, alinhando, né? Botando o equilíbrio do meu corpo. Por exemplo, eu passei por experiência essa semana, né? Eu tenho esse braço esquerdo meu aqui, que eu tinha, devido às massagens, aos trabalhos que eu fazia, né? Massagens muitos com deportistas, né? Eu tinha um tendão, né? Nesse braço que ele tava... Como eu posso dizer, tava um nó, esse nervo fez um nó e não, de jeito nenhum, ele se esticava. E o que aconteceu? Na quinta-feira, eu amanheci com esse braço inflamado e doía muito, inflamado, e eu acordei com esse braço assim e eu não entendia por quê. Quando eu estava no meu trabalho, veio assim na minha cabeça, toca no teu braço esquerdo, né? Aí eu comecei a tocar no meu pulso. Quando eu toquei, ele fez creque. Sabe? E eu não conseguia fazer isso aqui com o meu braço, ó. Não conseguia fazer de tão inflamado que tava. E ontem eu ainda não conseguia. Então eu comecei a tocar, né, nele por aqui até o cotovelo, né? E quanto mais eu tocava, mais ele estralava. E agora eu consigo fazer os movimentos, porque eu tava preocupada, que eu ficava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com essa mão desse jeito, né? Graças a Deus que não é a direita, né? Porque é o esquerdo, né? E eu não conseguia fazer. E eu tocando no meu braço, a sensação que eu tenho é que o nó parece que desapareceu. Mas como ainda tá um pouquinho inflamadinho, né? E eu só vou ter a certeza quando realmente a inflamação passar totalmente. E assim, né?
braço, né, e coração, né, tem tudo a ver. Tanto é que quando a pessoa tá tendo um infarto, né, ela tem sintomas no braço, né? Então, eu acredito que tem assim relação, né, do meu braço eu ter acordado com ele na quinta-feira inflamado, né? Eu acredito que é devido ao tratamento que eu estou fazendo no meu cardíaco. E que eu fiz no meu cardíaco essa semana, né? Porque essa semana é o quê? O chakra, né, laríngeo, né? Então, assim, eu tive reações também, né? Até postei umas fotos no meu story essa semana, né? Aqui, porque coçava muito, sabe? E tinha pontinhos vermelhos, assim, tinha muita irritação e muita coceira no meu chakra, sabe? E foi a semana inteira assim, tava assim, acaba, pelo amor de Deus. Enfim. E era isso que eu queria trazer pra vocês, essa experiência que eu tive, né? De receber essa visita, né? E até a próxima.